quando destrava o carro literalmente ele tem cara de novo. E ela tem, ó, o sequencial aqui na seta. Então eu consigo pular, por exemplo, da ré pro drive. Ele usa um sistema de 8 velocidades que é super eficiente. E ó, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Segredo nosso, hein? Que tá aqui. E esse, na verdade, é segredo do segredo. O Audi A3 é um modelo super importante na história da marca, mas eu considero o A3 um modelo super importante na história da Audi, principalmente aqui no Brasil. Porque no ano de 1996 ele chegava ao mercado nacional em sua primeira geração e hoje eu vim aqui até o novo showroom da Eurobike, que fica no bairro do Itaim, aqui em São Paulo, para mostrar para vocês, primeiro, esse belíssimo novo espaço, mas também e principalmente para mostrar ele, a nova geração do Audi A3, que chega ao mercado tanto na carroceria Sportback, como naquela ali, a versão sedã. Mas deixa eu começar mostrando um carinha que está aqui na minha frente, que é a cor Turbo Blue. Eu achei bonito pra caramba essa cor, a minha favorita até o momento. Por quê? Porque ela lembra o azul Nogaro, o Nogaro Blue, famoso aí do Audi RS2 e que depois foi disponibilizado em outros modelos da marca. E uma das coisas que eu achei bem legais no A3 foi que a gente bate o olho no carro, o carro literalmente ele tem cara de novo, porque de fato ele é um carro totalmente novo, ele é uma plataforma nova que é a chamada MQB Evo, e aí tem as coisas interessantes, que ele carrega a identidade visual com essa grade hexagonal que a gente tem visto aí nos novos modelos da marca, o farol, que lembra muito o farol do e-tron, então carrega aí de um modelo 100% elétrico, ele carrega uma identidade muito próxima, inclusive já peguei a chave aqui para destravar e a gente ver junto como é que o farol acende, bem legal. Esse daqui que é um farol Full LED e depois eu vou mostrar para vocês um outro farol que é um Matrix Full LED, tá aí quando trava, feito. E o para-choque frontal desse daqui e todo o lote inicial de A3 ele vem com a linha S-Line, então tanto para-choque dianteiro como traseiro, eles trazem essa cara mais esportiva, lembra muito a cara de uma versão RS. Falando em versão RS e falando em visual esportivo, dá uma olhada na traseira do A3, porque ela também é totalmente nova, mas uma coisa que eu achei super legal é o seguinte, você bate o olho no carro, não precisa ter um A3 escrito para notar do que se trata. A quarta geração do carro, ela evoluiu, ela mudou muito, mudou completamente, mas ela carregou muito a identidade, e vamos ver a identidade visual quando a gente destrava aí o carro com as lanternas, estão vendo? Ela é toda em LED e ela tem, ó, o sequencial aqui na seta, que é legal pra caramba. Isso foi uma coisa que começou nos modelos da Audi que eu particularmente adoro. Vamos ver o porta-malas se eu vou adorar também, porque trata-se de um hatchback, um tipo de carro que eu gosto pra caramba e eu acho um porta-malas bem justo pro tamanho do carro. Quando eu falo justo, eu acho muito bom. São 380 litros, é o mesmo aí que tem a concorrência no mercado. Eu acredito, principalmente por ser por um hatchback, é impressionante assim o espaço que tem no compartimento de carga desse carro. Uma outra coisa que eu achei um detalhe super bonito aqui na traseira, é essa parte desse aerofólio aqui atrás, e ele tem essa peça que ele avança um pouquinho, que dá um ar mais encorpado, uma coisa bem aerodinâmica que tem nesse carro. Inclusive tem duas coisas que eu achei super interessantes. Primeiro, o peso, é um peso abaixo dos 1.300 kg, é na casa de 1.280 kg, que para o tamanho do carro eu vou falar para vocês que é muito bom. Isso fruto da nova carroceria, dos novos materiais empregados. Esse carro usa muitos aços de alta resistência que trazem muita segurança, trazem um nível de ruído muito baixo dentro da cabine e principalmente a parte da redução de peso. Mas tem um outro detalhe, deixa eu mostrar para vocês, que está aqui do lado, que é esse carro que está parado aqui, aí numa iluminação bem uniforme, que ela consegue destacar uma das coisas que eu achei mais bonitas nessa nova geração do A3, que é a parte lateral da carroceria. Se vocês olharem tanto o paralama dianteiro como o paralama traseiro, ele tem um volume, ele tem uma massa, que isso era algo que a gente encontrava somente numa linha RS, numa linha 100% esportiva, e que agora a gente consegue ver essa esportividade muito presente na carroceria. Tem gente que vai bater o olho que não está muito acostumado a ver o A3 com essa forma, mas eu vou falar para vocês que ao vivo ele fica bem musculoso, e mesmo nas versões que não são, vamos dizer, um S3 ou um RS3, o A3
ele conserva muito a esportividade dele e deixa eu mostrar para vocês o interior dele, vocês vão ver como é que tá. Aqui ó, vocês puderam ver que por fora o A3 é um carro completamente novo, mas por dentro ele também foi todo renovado e já traz a nova identidade visual dos produtos da Audi. Mas eu quero começar mostrando esse detalhe aqui na lateral de porta, que eu já tinha mostrado até no vídeo do Q3, porque a peça é igualzinha, só que eu acho de uma beleza e de uma delicadeza muito grande. Dá uma olhada que é um friso que ele vem, ele se estende e ele se transforma no puxador da abertura de porta. Aqui na frente tem os comandos de travamento e destravamento das portas, já conhecido aí dos donos de Audi, assim como os comandos da porta e de comando do retrovisor, do ajuste do retrovisor. Tem um outro detalhezinho que eu curto pra caramba nesses carros, dá uma olhada na precisão mecânica que tem o funcionamento das teclas aqui para abertura e fechamento dos vidros. Mas vamos dar uma olhada aqui no interior, porque tem bastante novidade quando a gente senta aqui dentro do novo A3. A começar, eu acho que a primeira coisa que chama muita atenção é que a cabine do carro, primeiro que é totalmente nova, e ela tem essa porção central deslocada e virada um pouquinho para o motorista. Então ele causa essa sensação de cockpit, assim, todos os comandos estão na minha direção, todas as informações. Outra coisa que chama muito atenção, que é um elemento de design, e aí eu até vou colocar uma imagem na tela para trazer essa referência para vocês. Isso daqui lembra muito Lamborghini Urus, né? Feito aí dentro do grupo Volkswagen, esse desenho lembrou muito. E eu achei legal, achei uma solução inteligente, porque normalmente quando tem as telas aqui, a saída de ar acaba vindo para uma parte mais baixa, como eu já mostrei em outros modelos para vocês. E aqui eles conseguiram essa solução para ter justamente a saída de ar mais na altura do motorista e uma peça super bonita. O design do carro é muito bonito. O fato de não ter a tela para fora ou projetada aqui em cima, eu particularmente não curto. Eu gosto mais desse visual limpo, que eu acho que fica mais harmonioso, chama menos atenção e com o tempo, a minha opinião, a minha sensação é que isso daqui vai envelhecer melhor, vamos dizer, em termos de design. E aí quando liga a tela, partida sem uso das chaves, então eu estou com a chave no bolso e o sistema já acionou. A gente tem aqui no meio o Audi Virtual Cockpit, que é essa tela de 12.3 polegadas, totalmente digital, então eu tenho diversos tipos de visualização, dá para eu mudar, dá para eu ter informação de celular, dá para eu ter o sistema de áudio, ó, quando eu mudo, olha como é que ela funciona. Tem uma outra coisa interessante que eu consigo aqui ajustar, por exemplo, eu mudo aqui, ó, eu ponho o S Performance, fica com aquela mesma cara que eu já tive a oportunidade de mostrar para vocês, tanto no RS4 como no RS5, com essa visualização bem esportiva aí, com a barra de contagiro em primeiro plano e tal, mas vamos deixar no visual mais clássico, que eu acho que combina bem com esse carro. Então aqui eu tenho diversas informações, aí entram algumas coisas interessantes. Do lado esquerdo eu não tenho mais aquele botão giratório, ele é um botão que ele tem um primeiro momento touch, então quando eu encosto nele, ó, a informação aparece aqui do botão. No caso, selecionado o alto, eu posso colocar o farol baixo, lanterna, posso desligar todo o sistema ou posso voltar aqui para o alto. Tem a luz de nevoeiro, que eles chamam, que seria uma iluminação de neblina, que ele projeta numa parte mais baixa do carro, e a luz de neblina traseira também tem o comando aqui. Um outro ponto interessante que eu acho, tanto na chave de seta como de acionamento do limpador, e aí entram algumas coisas que são coisas de design, mas eu acho que tem uma parte de função que é super interessante. Ela tem como se fosse aqui, eu mostrei isso no vídeo do Q3 para vocês, como se fosse um chanfro, que é justamente para você conseguir apoiar o dedo melhor para acionar o sistema. Além disso, para regular a sensibilidade do sensor de chuva, se eu não tiver uma forma de apoiar aqui atrás o botão, eu vou empurrar, ele vai acionar o limpador traseiro. Então o que ele tem? O botão, você consegue apoiar atrás dele, ó, e aí eu consigo movimentar sem mexer no acionamento da alavanca. São pequenos detalhes que eu acho que no dia a dia fazem muita diferença. Então quando tem os comandos, por exemplo, no volante, que são os comandos tradicionais e eu acho até que iguais da geração anterior. Mas, por exemplo, o botão de volume, ele é de girar.
que é muito mais fácil. Eu giro um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. É isso. Se é botão com tecla, cada vez que eu tenho que aumentar um nível do volume, é uma apertada que eu dou no botão. Aqui embaixo, do lado esquerdo, tem o comando, e falando de uma maneira bem popular, do piloto automático, ou o controle de velocidade cruzeiro, também super intuitivo. Eu acho até que o funcionamento é igual dos carros da Porsche, que eu tenho o acionamento do sistema, coloco ele em stand-by, depois para memorizar a velocidade eu aperto o 7, para aumentar ou diminuir a velocidade é feito como se eu estivesse dando seta para a direita ou para a esquerda, para frente eu cancelo e como se fosse um movimento de farol alto, ele retoma a velocidade e controla essa velocidade ao longo da estrada. Isso é uma coisa super confortável nas viagens e principalmente por aqui que a gente tem uma série de radares e ainda mais num carro desse moderno, super silencioso, para a gente se perder na velocidade, ó, é 1, 2. Bom, vamos comentar um pouquinho sobre essa tela central, sobre o popularmente chamado de multimídia, mas aqui é muito mais do que isso, porque hoje em dia essas centrais, elas incorporam tanto a parte de rádio como o telefone, os aplicativos e uma série de ajustes, seja do veículo ou do carro, ou da tela, ou do carro como um todo. Então é interessante, eu acho que o primeiro ponto que chama a atenção é a apresentação. Eu gosto pra caramba, porque eu acho discreto, eu acho super elegante. E aí tem, por exemplo, a parte de áudio, ele é laranja, a parte de telefone ele é verde e veículo é vermelho. O funcionamento do touch é extremamente leve, super suave. Ele tem uma função que dá para eu colocar para ele ser responsivo, então eu aperto assim, eu sinto como se fosse o toque. E aí tem configurações diversas do veículo que eu consigo mexer numa série de configurações, seja em ajustes de conforto, ajustes da parte de serviço, enfim, tem tudo por aqui. Tem a parte dos chamados ajustes, que aí tem funções mais gerais de conexão com Wi-Fi para baixar a atualização, idioma, o sistema da tela que eu mostrei para vocês, que eu consigo mexer, ó, em toda luminosidade, enfim, tudo isso, ajuste do som, tudo isso para trazer mais conforto e conveniência no dia a dia. Além disso, como um bom sistema, como se fosse um smartphone, ele tem teclas de atalho, então você tem aqui atalhos que vão direto, então se eu estou em qualquer tela, seja ela uma configuração, um ajuste, lá eu entrei em um menu, 2 menus, eu quero cair para o ajuste do carro, clico aqui no atalho, ele cai para todos os ajustes, assim como tem o botão de home. Aqui em cima, como um smartphone, ele tem um painel de notificações, também com alguns outros atalhos aqui. Um deles que é interessante que tem nesse carro são os usuários. Dá para configurar mais de um usuário no carro, então isso é legal. Por exemplo, eu uso o carro e a minha esposa usa o carro. Conforme a gente entra, a gente seleciona aqui qual usuário que está no carro naquele momento e todas as configurações de memória de rádio, enfim, as configurações de conforto e conveniência vão estar aqui no meio. Uma outra coisa que particularmente eu curto é o sistema do ar-condicionado independente desse sistema de multimídia. Então tem a tela de 10 polegadas aqui, mas eu tenho o sistema do ar-condicionado funcionando aqui embaixo. Numa visualização super simples, eu diria, discreta, mas que funciona e que é perfeito. Vou dar um exemplo para vocês. Olha que legal esse botão, que eu faço assim, de uma maneira super intuitiva. Eu levanto, eu aumento, né, a temperatura e aqui eu abaixo. Eu tenho, se eu acionar ao lado do, como ele é dual zone, né, a temperatura que sai lá não é a mesma temperatura que sai aqui, eu posso configurar. Não é que não é a mesma, eu posso configurar temperaturas diferentes. E aí se eu estiver fora do modo Sync, eu aperto aqui, o carro todo fica com, por exemplo, os 22 graus que eu selecionei. Tem o modo automático, que aí ele controla a distribuição do ar dependendo da região do carro e conforme a necessidade. Apertei aqui, desligou o sistema, tudo quietinho para eu continuar conversando com vocês e mostrando essa parte central, porque aqui tem o chamado Drive Select. Então o A3 agora ele tem 5 modos de condução, seja um modo voltado para eficiência, seja outro voltado, vamos dizer, para o conforto, um modo automático, um modo dinâmico e um individual, que eu consigo configurar basicamente 2 coisas nesse sistema. Controle da reação do acelerador,
Então se eu quero o acelerador com uma resposta mais direta ou com um curso maior para trazer mais economia, mais conforto, e o peso da direção elétrica. Esse carro, quando liga assim, ele tem uma direção super levinha em baixa velocidade, mas conforme eu vou dirigindo, eu posso configurar em 3 modos que eles chamam aqui, um modo confortável, um modo equilibrado e um modo esporte. Entenda o modo esporte com um pouquinho mais de peso, para ter mais aquele peso do volante, aquela sensibilidade maior. Inclusive, e até mostrando para vocês, as trocas de marcha também podem ser feitas pelas borboletas aqui atrás do volante, conhecido hoje em dia internacionalmente como Pedal Shift, né? Aqui embaixo, ao lado do Drive Select, tem a função para eu desligar o controle de tração e o controle de estabilidade. Tem uma outra função para eu desabilitar o sistema do Start-Stop, pisca-alerta. Outro sistema aqui que eu consigo desligar o sensor de estacionamento, que no caso desse carro ele é traseiro e dianteiro. E tem o sistema do Park Assist, que é aquele sistema que ele faz a manobra do carro sem o uso das mãos. Uma coisa que ajuda pra caramba aí, principalmente nos grandes centros urbanos. Quando a gente vem aqui para a parte de baixo, ele ficou bem limpo esse console, principalmente porque agora a Audi começou a utilizar esse tipo de acionamento para o câmbio. Então eu tenho o parque aqui, se eu quero engatar uma marcha, eu movimento ela para baixo, movimento para trás, ela engata a ré, tá vendo? O sistema do câmbio, e apertei aqui, ele trava o câmbio no parque. Ficou super bonito, super simples, super intuitivo, porque ele tem um nível do botão e tem 2 níveis que eu consigo acionar de uma vez. Então eu consigo pular, por exemplo, da ré para o drive sem ter que passar pelo neutro. São essas coisas que os carros modernos têm, que a tecnologia vai entrando para trazer ainda mais conforto para a gente. Falando em conforto, o comando do rádio ele pode ser feito, como em muitos carros que a gente conhece, aqui pelo volante, mas ele tem um outro sistema aqui do lado, e aí é interessante que ele fica do lado do carona. Por quê? Porque o motorista ele comanda daqui, mas quem está no carona tem um botão pertinho. E aí esse botão, diferente daquele outro de girar, esse é interessante porque ele tem para desligar o sistema de áudio, para colocar no mudo, para mudar a faixa, mas para eu mexer no volume, ó, é só eu mexer para o lado, girando de um lado para o outro, que ele funciona aqui o sistema de volume. Muito legal, muito prático e também super intuitivo, assim como diversas coisas que eu mostrei para vocês. No console central, e para a gente finalizar essa parte do interior, tem o comando do sistema do freio de estacionamento, que é o chamado eletromecânico. Por quê? Porque ele é acionado por botão, mas ele tem um funcionamento mecânico lá nas pinças traseiras. Eu vou apertar aqui, vou ficar em silêncio para vocês ouvirem. Vamos ver se dá para ouvir. Ó, desarmei o freio, acionei o freio de estacionamento. Aqui atrás, uma tomadinha 12 volts. Além dessa 12 volts aqui, eu tenho mais 2 USB do tipo C aqui na frente, mais 2 atrás. Outra coisa que traz conforto pra caramba no dia a dia é o seguinte: tô dirigindo o carro, descansa braço, ó, eu consigo travar a altura e consigo deslocar ele para frente. Então eu posso, por exemplo, dirigir com o cotovelo apoiado aqui, que vai trazer uma condução muito mais gostosa e muito mais relaxado. Falando em condução, deixa eu mostrar para vocês a parte mecânica desse carro, que eu quero comentar um pouquinho sobre o motor, só que antes disso, quero mostrar o espaço aqui no banco de trás. Seu telefone celular ainda está no carro. E o carro ainda te lembra de retirar o telefone. Bora! E para ser justo nessa ilustração, o que eu fiz? Deixei o banco posicionado na minha altura, 1,80 m de altura, e eu sento aqui atrás, ó, sobra um espaço até que bom para as pernas. Aqui na cabeça também sobra um espaço, e aí eu acho que tem um ponto que é importante falar, que é o seguinte: tanto a versão Sportback quanto a Sedã, o entre-eixos é o mesmo. O que mudou é o seguinte: comprimento e largura no Sportback ele é 3 centímetros maior e o Sedã são 4 centímetros maior. Bora mostrar o motor, que eu quero comentar com vocês, porque aqui na frente a gente tem um motor 1.4 TSI, motor que utiliza sistema de injeção direta, turbo compressor, que ele produz 150 cavalos, mas eu acho que o mais importante desse motor é o seguinte: são 25 kg de torque. Isso é força pra caramba quando a gente compara com aqueles motores mais antigos
E acoplado a esse motor tem uma transmissão automática de 8 velocidades. Esse carro não usa dupla embreagem, ele usa um sistema de 8 velocidades que é super eficiente. Então o que eu acho que é legal e é importante as pessoas terem claras é o seguinte, isso daqui é um motor para quem quer usar no dia a dia, e eu tive a oportunidade de vivenciar a experiência dessa motorização aqui na Audi no Q3, atende, e eu vou falar como amante, como entusiasta de carro, como amante de velocidade. Para o dia a dia, isso daqui atende perfeitamente, principalmente porque entrega bastante torque e acoplado a ele tem uma transmissão super rápida, super eficiente, que vai trazer conforto de dirigir, uma boa resposta, um bom desempenho e economia de combustível. Uma outra coisa que é interessante nesse carro é que ele está com o opcional do Matrix LED. Esse daqui é um sistema que a primeira vez que eu tive a oportunidade de vivenciar foi no Q7 e é uma coisa de louco. Primeiro que ele tem essa diferenciação aqui no farol, mas o bacana disso daqui, toda a tecnologia Matrix, estão dentro desses dois projetores que são montados, esses dois corpos, eles têm diversos LEDs, eu diria em torno de 70, 60, 70 LEDs aqui dentro. E isso daqui é o seguinte, ele tem sensor montado ali que ele consegue entender a luminosidade na estrada e aí conforme você vai guiando, ele vai fazendo o que era antes aquela função direcional que tinha todo um corpo, ele vai fazendo, acendendo e apagando os LEDs. Além disso, eu me peguei numa situação super curiosa, porque quando eu cheguei atrás de um carro na estrada, tudo escuro, de repente o carro ficou escuro e todo o resto ficou iluminado. E além disso, ele tem um charme à parte, porque quando destrava o carro, ó, olha lá como é que ele acende e quando apaga é feito dessa forma. Tá aí, mas deixa eu mostrar para vocês um outro detalhe que eu tinha prometido, que era o seguinte, a versão sedã. Esse daqui tem tudo o que eu já mostrei para vocês daqui para frente, só que daqui para trás ele tem um porta-malas um pouco maior, uma traseira também mais volumosa. Eu achei que esse carro ficou super bonito também, super elegante, traz um pouco aí da esportividade, porque ele tem um corpo, né, que dá para ver nesse paralama traseiro. E para quem quer o estilo de um sedã e a versatilidade de um porta-malas um pouquinho maior, com 425 litros, tá aí a versão sedã do A3, que também é disponibilizada com a mecânica 1.4 turbo, enfim, com todos os equipamentos que eu já mostrei para vocês na carroceria hatchback. E ó, deixa eu mostrar um negócio para vocês, segredo nosso, hein, que tá aqui, e esse na verdade é segredo do segredo, porque eu tenho certeza que tem muitos de vocês que devem estar se perguntando, pô, TK, mas eu gosto tanto do A3, mas eu queria um motor com mais potência do que um motor 1.4 turbo. Senhoras e senhores, esse carro que eu mostrei no começo é a versão com motor 2.0 turbo, motor que produz aí 190 cavalos. Quando a gente bate o olho, ele tem esse acabamento em preto brilhante, né? O black piano aqui na grade ao invés do cromado. Tem o opcional do farol Matrix LED. Esse daqui tem um outro opcional interessante, que é a fibra de carbono na capa do retrovisor, o revestimento. As rodas que são exclusivas dessa versão, mas talvez a forma mais fácil de identificar a mecânica 2 litros turbo aqui embaixo do capô é porque nessa versão ela vem equipada com o teto solar. Tem um outro detalhe aqui, ó, dá uma olhadinha no interior, porque algumas poucas diferenças, mas tem esse volante que é muito conhecido aí da linha RS, super bonito, super esportivo e super esportivo também são os bancos dianteiros desse carro, com uma costura única, um couro único e principalmente um desenho único. Estão vendo que ele não tem a divisão do encosto de cabeça, é uma peça única, bem esportiva. Mas vamos combinar o seguinte, se vocês quiserem saber preço, prazo, disponibilidade, entra no link aqui embaixo do pessoal da Eurobike, procurem eles, que eles têm todas essas informações e eu espero que vocês tenham curtido assim como eu e a gente se vê numa próxima aqui no canal, tá bom? Grande abraço a todos, valeu!